Palestra de Joel Goldsmith, Sentido Material e Discernimento Espiritual, parte 2, traduzida por Rosilda Rocha em 19 de março de 2021. Boa noite. Justamente nessa manhã, recebi uma carta de uma estudante dizendo que teve um despertar na semana passada, porque, por um longo tempo, esteve acordando a cada manhã cheia de gratidão pelas bênçãos. E pensando nessas bênçãos em termos de saúde, suprimento, marido, casa, em lugar de compreender que a gratidão é pela graça de Deus, pelo Espírito de Deus, pela onipresença de Deus, pelo amor de Deus. Todas essas coisas pelas quais era grata eram apenas as coisas acrescentadas, as quais poderiam não estar ali se não fosse pela graça e pelo amor de Deus. Podemos dizer muito obrigado uns aos outros pelos presentes e coisas desse mundo que damos uns aos outros. Mas não podemos agradecer a Deus por isso, porque Deus não tem nenhuma percepção se seu vestido foi feito em Paris ou em Nova York, ou se seus diamantes são da Tiffany ou de uma outra loja qualquer. Todavia, a gratidão pode encher nossa alma, mente e corpo. Paramos de pensar sobre o amor de Deus e deixamos o amor de Deus nos envolver completamente. Então, a graça de Deus nos alimenta, nos veste e nos abriga. A graça de Deus nos supre, até mesmo com 12 cestas cheias a mais do que precisamos. Entretanto, o sentido material pode até mesmo nos fazer gratos por limitações materiais e algumas vezes fazer surgir algumas situações estranhas, como a de uma pessoa chorando de gratidão por $100 e uma outra virando o rosto para $1.000. Então, você vê quão tolo é ser grato por quantidade ou pensar em termos de quantidade. O discernimento espiritual vê Deus como a consciência do ser individual, o amor, a vida, a verdade, o espírito que habita no ser individual, você e eu. O discernimento espiritual não o vê como uma pessoa com qualidades e limitações por si mesmo. O discernimento espiritual vê Deus aparecendo como ser individual e compreende que cada indivíduo tem o todo do Espírito de Deus, da graça de Deus, da presença de Deus. Não parece ser assim se julgarmos pelas aparências. Porém, sempre se lembre de que aquilo que vê, ouve, saboreia, toca e cheira representa o sentido material e limitado de todas as coisas. Aquilo que discerne internamente está muito mais perto da verdade. É por essa razão que, se quisermos ajudar o mundo, devemos esquecer nossas orações sobre paz na terra, ou vitória sobre nossos inimigos, ou vitória da nossa forma de vida sobre um outro modo de vida, ou vitória de nosso partido político favorito
sobre outro? Se quisermos beneficiar o mundo, devemos orar em espírito e em verdade. Isso significa que devemos olhar através das aparências com nosso poder de discernimento espiritual e testemunhar o governo de Deus sobre o homem e sobre toda a terra, incluindo o tempo e o clima. Nossas cartas de 1964 constituem um outro livro-texto de prática do caminho infinito. E na carta de abril, e quando receberem a carta de maio, irão encontrar os princípios básicos únicos do caminho infinito. Eu diria a essência deles de uma forma muito condensada. Porém, notarão que no estudo dessas duas cartas irão afiar, aprofundar o discernimento espiritual, porque repetidamente lhes será mostrado o efeito hipnótico desse mundo de aparências. Repetidamente será levado ao conhecimento de vocês o fato de que não devem ser hipnotizados pelas aparências. Porém, fechar seus olhos e deixar que suas faculdades espirituais deem testemunho da verdade. Esse ano inteiro será devotado ao ministério da cura. Porém, nesses 2 meses, abril e maio, estão realmente os princípios da cura que são únicos dessa mensagem. Vocês veem, Paulo nos diz que o homem natural não está sob a lei de Deus e, na realidade, não pode estar. E, como agora sabem, é porque o homem natural é o homem feito dos 5 sentidos e mais um poder de raciocinar, que é baseado nos 5 sentidos físicos. E assim, quando me foi revelado que não existe Deus na cena humana, vocês podem entender agora que isso significa que não existe Deus, que não damos testemunho da presença de Deus enquanto estivermos vivendo exclusivamente através dos 5 sentidos físicos. Porque os 5 sentidos físicos nos dão testemunho do bem e do mal. E quando me foi mostrado que somente por admitir Deus em nossa consciência podemos trazer Deus para a nossa experiência humana, então o quadro começou a completar-se, exceto pelo fato de ainda haver a questão de como trazer Deus à minha consciência. E, naturalmente, uma resposta é a meditação. A habilidade de meditar é a habilidade de abrir a consciência para o influxo do Espírito. E aquilo que nos ajuda ao longo do caminho é viver com essa verdade que nos foi revelada sobre a natureza daquilo a que chamam de mundo material e que sabemos que não é material de forma alguma. Lembrem-se, Deus fez tudo o que foi feito. Não podemos mudar essa afirmação da Bíblia. E tudo o que Deus fez é bom. O mistério não é como o mundo material surgiu aqui, mas, em lugar disso, a descoberta de que ele nunca surgiu, que nunca houve uma segunda criação, mas que aquilo que tem sido chamado de segunda criação
é realmente a criação ilusória dos 5 sentidos físicos. Aquilo que vê o horizonte quando não existe horizonte. Aquilo que vê trilhos se juntando quando eles não se juntam. Aquilo que vê o tempo, algumas vezes, como destrutivo. Aquilo que algumas vezes vê germes como destrutivo. Aquilo que algumas vezes vê as pessoas como destrutivas. Esse sentido material constitui esse mundo irreal ou ilusório. Mas esse mundo não existe. O que é irreal ou ilusório não existe. No caminho infinito, somos ensinados o quão necessário é aprender a impersonalizar. Por que me chamas bom? Somente um é bom. Nem eu te condeno. Você não é mau. Paulo disse: eu não sou mau, mas ainda assim eu sinto um sentido do mal em mim. Algumas vezes, as coisas que não quero, eu faço. E as coisas que quero, eu não faço. Em outras palavras, existe um sentido do mal, porém não existe o mal. O mestre reconheceu esse sentido do mal quando reconheceu o tentador, Satanás, lhe oferecendo um sentido material do mundo, um sentido material de poder, até mesmo um sentido material de comida, transformar pedras em pães. Por quê? Quem precisa de comida? O homem não deve viver de pão somente, mas por cada palavra. O homem vive espiritualmente, não materialmente. Devemos ir à cidade para te trazer alguma comida? Não, eu tenho comida. Todavia, a comida sobre a qual ele estava falando era a palavra de Deus, o Espírito. E tendo-o, aquilo que chamamos de pão material sempre aparece. Até mesmo, como no caso de Elias, se precisar ser trazido pelos corvos, ou aparecer magicamente sobre as pedras, ou se vier através de uma pobre viúva. A externalização sempre aparecerá, desde que não estejamos buscando uma externalização. Mas, em vez disso, estejamos buscando a essência que é a palavra. A palavra. O homem deve viver pela palavra, pela verdade, pelo discernimento espiritual, pela visão espiritual. Na proporção em que vejo a mim mesmo no mundo como Joel, devo da mesma forma me preocupar com suprimento, casa, companhia, saúde e velhice. Porém, na proporção em que puder viver, na ideia de que eu vivo, porém não eu, Cristo vive a minha vida. Assim, posso começar a não me preocupar com nenhuma dessas coisas. E então, como uma testemunha, posso observar todas essas coisas aparecerem na devida ordem. O sentido material, então, me convenceria de ser um indivíduo que nasceu numa certa data, que começa a envelhecer
com o passar do tempo, que começa a perder suas capacidades com o passar do tempo, e isso traz um bocado de preocupação. Na proporção em que eu puder me libertar do sentido material e pensar em termos de que Deus constitui o meu próprio ser, que Cristo é a minha verdadeira identidade, posso deixar de ficar preocupado e ansioso e ocupar todo o meu pensamento com aquilo que precisa ser feito hoje. E então testemunhar como todas essas outras coisas externas aparecem na devida ordem. Você consegue ver esses dois mundos? Vê esse sentido material que constrói uma identidade humana e então começa a pensar ansiosamente pela sua vida, saúde, suprimento, moradia, companhia, família? E consegue ver que quando começamos a orar pedindo discernimento espiritual, quando compreendemos o sentido de filho, tu estás sempre comigo e tudo o que tenho é teu, compreende que a partir de então vivemos no outro mundo e então, sem preocupação nem ansiedade alguma, vou realizar qualquer que seja o trabalho que me for dado a cada hora do dia. E vou testemunhar que existe uma presença invisível que vai adiante de mim para fazer os caminhos tortuosos retos. Dois mundos. O mundo real criado por Deus e Deus expresso como ser individual. Seu ser e o meu, dos nossos amigos e inimigos. E o segundo mundo, que não é o mundo, mas um sentido material que dá forma aos nossos próprios conceitos ilusórios sobre o mundo. E então nos faz agir como esquilos numa jaula. Na realidade, o sentido material nos aprisiona dentro de nossa própria mente. Enquanto a percepção espiritual nos capacita a abrir a consciência para ver através da sabedoria de Deus, com a sabedoria de Deus, como a sabedoria de Deus. O sentido material constrói um universo estrutural, onde não existe um universo estrutural. Simplesmente se lembrem de que toda teoria de que germes são destrutivos é um produto do sentido material. Que o conceito completo de tempo e clima é o produto do sentido material. Toda riqueza e pobreza é um conceito do sentido material. E, desde que pense nesses termos, você está nesse mundo. Porém, no momento em que começa a reconhecer que Deus é Espírito, você então está percebendo com o discernimento espiritual. Está percebendo com suas faculdades espirituais.
Da mesma forma que a inteligência o capacita a andar sem medo num trem se movendo rapidamente em trilhos que parecem se juntar à distância. Por quê? Porque você discerniu intelectualmente que os trilhos não se juntam à distância. Da mesma forma que agora é possível que um navio vá além do horizonte. Porque intelectualmente aprendemos que não existe horizonte a despeito das aparências. Então, vai descobrir que, à medida em que suas faculdades espirituais vão se alargando e se aprofundando, cada aspecto de limitação começa a desaparecer. Existem cada vez menos quadros de limitação diante de você, porque existe uma percepção cada vez maior de que as aparências dos 5 sentidos físicos não estão testificando da verdade. Gradualmente, à medida em que aprende a não julgar pelas aparências, mas ficar quieto e tranquilo por um momento e deixar o Espírito de Deus dar testemunho da verdade. Você vai discernir espiritualmente. Então, verá como Deus vê. Toda vez que for confrontado por aparências que não compreende, pare por um momento, dê uma pausa e, se for possível, feche seus olhos e esteja receptivo, como se quisesse ouvir, e diga: fala, Senhor, teu servo ouve. E então, em lugar da pessoa doente ou pecadora, vai ouvir uma voz dizer: esse é meu filho amado, no qual tenho prazer. Nem eu te condeno, e você também não vai condenar. A habilidade de se mover do sentido material do mundo para o mundo do discernimento espiritual é proporcional à sua habilidade de fechar seus olhos para as aparências e esperar por essa intuição interior, a voz de Deus, para que Ele lhe revele a verdade daquilo que está contemplando. É simples dessa forma e é difícil dessa forma. É difícil porque nascemos e crescemos com a ideia de olhar diretamente para as aparências e então, com nossa assim chamada esperteza humana, chamá-las de boas ou más e dizer que somos bons psicólogos. Todavia, o desenvolvimento espiritual demanda que, em lugar de fazer julgamentos, em lugar de formar uma opinião, que você feche seus olhos para as aparências. Abra seus ouvidos e diga: fala, Senhor, teu servo ouve. E então, deixar Deus dar testemunho com o seu espírito. E assim, a verdade espiritual por trás das aparências será feita evidente para você.
Estude isso cuidadosamente para que realmente possa saber o significado de Entre Dois Mundos. Muito obrigado!